aí nos encontramos de novo, né? Mais uma vez aqui para discutir educação, esses temas que a gente gosta tanto, né? E aí, tá sonhando com as aulas? Sabe o que os meus alunos me dizem? Fica assim, ó, sério, gente, eles falam assim: Márcia, tu não sabe, eu dormi ouvindo a tua voz, eu ouço a tua voz. Os outros falam assim na hora da prova: aí eu fiquei ouvindo, Márcia, você falar aquilo, eu fui lá e respondi. É isso aí, tem que ouvir, estudar, porque tem que saber, porque na hora da prova a gente não pode vacilar, tem que acertar, não é isso? Pois é. E aí, vamos lá, mais uma edição de Márcia Gil aqui para vocês, e hoje o assunto é planejamento escolar, de novo, porque a gente está falando da escola, mas hoje a gente vai ter um foco que você já vai descobrir já qual é. Porque sabe que a gente já falou de alguns tipos de planejamento, né? A gente já falou aqui, por exemplo, de projeto político-pedagógico, e quando a gente falou do projeto, a gente viu a importância desse projeto, porque ele é um tipo de planejamento. Agora, será que só existe esse planejamento na escola? Não existe mais? Sabe onde é bom que a gente chegue hoje? Naquele planejamento que o professor faz, sabe? Aquele que a gente chama, o bom e velho plano de aula. Pois é, ele mesmo. A gente precisa chegar nele, a gente precisa conversar sobre ele e a gente precisa entender um pouquinho mais dessa questão e dessa palavra que é crucial quando a gente fala de educação, que é planejar. Lembra que planejar faz parte da vida, a gente planeja sempre, o tempo inteiro, nem sempre os nossos planejamentos dão muito certo, não é verdade? Às vezes dá errado, né? Às vezes a gente planejou mal, ou às vezes aconteceu alguma coisa que estava completamente fora de qualquer possibilidade de planejamento. Não tem problema, mas é preciso planejar. Na escola, na educação, não existe nada que não passe por planejamento. Afinal de contas, a escola é uma instituição que tem uma intencionalidade. Então, se ela tem uma intencionalidade, é porque ela quer ensinar alguma coisa a alguém. E, portanto, como ela vai fazer isso? Precisa ser planejado, ok? Então, vamos começar aqui a nossa aula de hoje, lendo isso aqui, ó. O que seria, então, um planejamento? Conjunto de princípios que compõem a proposta pedagógica, que orienta e conduz cotidianamente o comportamento de todos os trabalhadores envolvidos no processo educativo. Então, quando a gente planeja, a gente está falando disso aqui. O planejamento envolve os princípios que vão organizar o nosso trabalho. A visão epistemológica assumida pela escola determina as relações professor, aluno, conhecimento. A visão epistemológica é como é que a gente discutiu, lembra? Projeto pedagógico, você vai discutir se você quer aluno passivo, aluno crítico, se o aluno fala, se o aluno vai transformar a sociedade, se o aluno vai reproduzir a sociedade, se o processo pedagógico é um processo interativo, se o processo pedagógico é um processo apenas de repasse passivo de informações. Essas visões epistemológicas vão definir essa relação, professor, aluno, conhecimento. Lembra sempre, é concurso público, a visão dominante nos concursos públicos, lógico, lê com atenção o teu edital, porque eu não posso falar de todos os editais, mas 99,9% dos casos, até a presente data, a visão presente nos editais de concursos é uma visão interacionista. Então, a gente já tem uma visão epistemológica que diz que o sujeito, para aprender, eu não posso aprender por ele, ele vai ter que aprender, mas ele aprende através das interações. E, portanto, as relações, as mediações que o professor faz, o processo facilitador que aquela aula pode trazer ou não, são fundamentais nesse processo, e por isso essa questão da visão epistemológica. E aí a gente precisa pensar, mas, pô, o que é isso de conhecimento? Como é que a gente vai considerar, então, conhecimento? Então, a gente entende sempre que conhecimento é algo a ser construído, já que não pode ser doado, ele só pode ser o quê? Eu não posso doar meu conhecimento para você. Eu posso aqui, o que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou mediando um conhecimento para vocês, mas quem vai ter que construir esse conhecimento são vocês. Eu não posso construir por vocês. Então, essa é a mesma questão na escola, tá? Então, cabe ao professor instrumentalizar-se para colocar o aluno diante do objeto de conhecimento de tal forma que a interpretação deste seja resultado de uma mediação da ação docente. Então, ele vai começar a interpretar a partir da ação do professor. Ao professor
cabe estar presente, acompanhar, orientar e promover o processo de interação do aluno com o conhecimento. Então, o professor tem que estar o tempo inteiro promovendo essa relação. E aí, meu amor, para você promover esse processo de conhecimento, essas interações, não tem jeito não, tem que planejar, né? Lógico que isso tudo tem uma relação com o projeto político-pedagógico, porque os componentes curriculares de cada área, e a gente tem um currículo que é tradicionalmente dividido por disciplinas, por componentes, a gente tem que refletir sobre os objetivos como uma disciplina e a maneira deles serem operacionalizados dentro desse contexto de modernidade no qual ele se encontra inserido. Uma vez que os conteúdos têm que ser vistos como? Lembra que a gente trabalhou isso? A gente fala de conteúdos conceituais, atitudinais e procedimentais. Palhinha aqui rápido para quem esqueceu. Os conteúdos conceituais são aqueles que falam dos conceitos, tá? Os principais conceitos científicos. Então, você trabalha os conceitos, por exemplo, da química, da física, os conceitos do português, da língua, ok, conceitos, tá? Os conteúdos atitudinais, que são aqueles que envolvem os valores, as atitudes, os comportamentos, como agir, como se relacionar, e os conteúdos procedimentais, que envolvem o como fazer, o procedimento. Então, exemplos, a aula é de equação e eu não, né? O professor de matemática, porque eu não saberia fazer isso porque eu sou professora de matemática. Vamos lá. O professor de matemática vai lá e está trazendo o conceito da equação, discutindo o conceito da equação com os meninos. Então, vai lá, discute o que é, coloca lá o conceito da equação, como é que faz, as variáveis, seja lá o que for. E aí, ele vai ter que explicar quais são os procedimentos da equação. Então, vai ter a fórmula, como é que resolve, como é que aplica. Procedimento. E as atitudes vão estar envolvidas nessa questão de que você está em sala, você está em grupo, é uma coletividade, como é que você fala, espera o outro falar, como é que você pergunta, por exemplo, que se aplicam nesta situação, porque pode ter um monte de outras possibilidades, ok? Então, lembra que tem sempre esse contexto. Lembra que essas categorias de conteúdos, elas vêm dos PCNs. Vamos esperar a Base Nacional Comum Curricular para ver o que acontece, né? Se muda, se não muda, se fica, se reforça. Vamos acompanhar essa discussão para a gente poder ver o que acontece. Então, o enfoque dado ao conteúdo pelo professor determinará mais a postura do professor do que a própria metodologia utilizada, indicando assim o nível de coerência com o projeto político-pedagógico assumido pela instituição. Se a instituição diz que toda aquela escola trabalha para produzir laranjas, o professor não poderá produzir abacates, concorda? Porque já que o professor faz parte daquela instituição, ele vai ter que produzir laranjas. Vamos lá traduzir isso para o pedagogês, né, para o nosso vocabulário? Se a instituição diz que vai pensar, o seu objetivo é formar cidadãos críticos, cidadãos que participem da realidade, que pensem, que criem, que elaborem hipóteses, que busquem soluções para problemas do cotidiano. A atitude do professor vai ter que ser nesse mesmo sentido, né? Ou seja, ele vai ter que ter uma postura que esteja de acordo com essas possibilidades. Então, o que eu estou dizendo para vocês, basicamente? Não adianta você achar que você vai na sua sala de aula fazer o planejamento que tu bem entender. Tem gente que pensa assim, né? Na minha sala mando eu, fecho a porta e eu faço como eu quero. Quero nem saber lá daquelas discussões do sexo dos anjos, né? Ficam discutindo. Eu conheço uma pessoa que falava assim pra gente quando a gente ia pra reunião. Escola tem muita reunião, né? O professor gosta de reunião, né? E aí, era um porteiro, ele falava assim, eu não entendo vocês. Ele falava errado. Renui e não resolve nada. Olha só, né? Renui e não resolve nada. Por causa da ideia da reunião, né? E a gente tem que ter uma efetividade. Então, lembra, tem que ser aquilo que acontece na sala de aula, tem que ser uma expressão dessas discussões e dessa decisão coletiva do projeto político-pedagógico. Senão, não tem graça, gente. Senão, não tem graça. Faz parte de uma instituição, tem que dançar o ritmo que a instituição coloca. Discuta, se você é contra esse ritmo, discuta na hora da construção ou da avaliação do projeto político-pedagógico. Mas não vale fazer um trabalho solitário, porque a autonomia, lembra que ela é sempre relativa, tá? Então, olha só.
Para sustentar a coerência da ação com a visão da educação, a gente precisa planejar. Então, entende-se planejar como? Isso eu vou repetir bastante vezes, porque isso aqui está sempre na prova, tá? Então, vai repetir, repete também aí, tá? Como uma antecipação mental da ação que será realizada. Então, quando eu planejo, eu estou antecipando mentalmente uma ação que eu quero que se realize, né? Quando eu planejo, por exemplo, eu planejo aqui pensando no próximo verão, então eu quero ficar assim, toda musculosinha para botar um biquíni no próximo verão. Então eu estou na minha ação mental, me imaginando, coitada, né? De biquíni lá na praia aqui pertinho, gente, nem te conto. Aí assim, de biquíni lá na praia, aquilo tudo, o que eu estou fazendo? Planejando. Agora, adianta eu visualizar lá e não saber como é que eu chego lá? Aí eu falo, eu vou ficar lá, mas assim, não vou para academia, não faço ginástica, como pra caramba, massa, açúcar, tudo que não posso. Adiantou? Pois é, então a gente tem que respeitar essas ideias do planejamento, que são muito importantes, né? Então, planejamento é sempre uma proposta do ideal. Ninguém planeja meia coisa, ninguém planeja para o ruim, a gente planeja para alguma coisa do ideal, tá? A ser conduzido a partir do real. Então, aquilo que eu quero, a partir daquilo que eu tenho. Para tanto, então, se faz necessário um comprometimento com aquilo que foi, enquanto plano, transformando-se em ação consciente e intencional. Então, eu vou ter que começar a trazer tudo aquilo para essa ideia daquilo que é consciente e daquilo que é intencional, porque ele precisa ser uma expressão dessa intencionalidade. Então, planejar é tentar amarrar os acontecimentos futuros à nossa vontade. Para isso, é fundamental o conhecimento da realidade, a fim de usufruí-la ou de transformá-la. Partimos sempre da realidade e nela retornamos, só que a gente já retorna nela transformada. Então, eu parto de uma realidade, a minha realidade é, os alunos não sabem escrever o nome. Então, eu vou planejar ações para que eles escrevam o nome. Então, eu vou lá planejar, vou pensar em várias metodologias, estratégias, planejei. Então, eu vou olhando para o aluno e vou pensando no que era. Eu vou olhando para o que ele vai produzindo e vou pensando no que era. No final, todo mundo olha. Opa, todo mundo sabe escrever o nome, eu retorno e olho. Pois é, ninguém sabia, mas agora, olha que sucesso! Todo mundo sabe. Então, é sempre nessas questões que a gente vai pensando, tá? Agora, botei aqui uma coisinha para a gente discutir, porque existe aí uma cultura negativa em relação ao planejamento. Então, uma das culturas negativas que a gente tem está muito relacionada a essa questão das condições históricas. A ideia de planejamento na educação, ela surge com muita força a partir do tecnicismo e a partir especialmente da época da ditadura aqui no país, Lei 5692/71. Por exemplo, nesse momento, o planejamento tecnicista não é um planejamento com flexibilidade. O planejamento tecnicista é um planejamento rígido, fechado. Lembrem, caixa de ratos de Skinner, tudo planejadinho lá, e para o rato produzir aquele comportamento que ele queria. Começa assim. E aí, nessa camisa de força que o planejamento costumava ser, ainda tinha-se a função do supervisor, né? Então, ele ia lá, cobrava seu planejamento, e, portanto, essas condições todas, elas acabaram ficando sempre muito negativas para essa ideia do planejamento. Outra coisa são as condições estruturais da escola, porque para você planejar a atividade, você tem que pensar minimamente na estrutura que você tem. Lógico que existem diferentes redes no Brasil afora, diferentes condições no Brasil afora, mas não adianta eu planejar se eu não tiver, eu quero planejar uma atividade no laboratório, mas o laboratório não tem nada, mas o laboratório está todo quebrado. Então, essas condições vão sempre acabando trazendo um olhar negativo. Eu vou planejar para quê se eu não tenho nada? Né? O formalismo, aquela coisa de você ter que escrever um planejamento dentro de algum padrão, respeitando não sei o quê. Lembra? O objetivo geral é com verbos assim, 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 a taxonomia. Os objetivos específicos com verbos não sei o quê. Isso é o formalismo que muita gente reclama. Né? A desvalorização do professor, do profissional. O profissional está desvalorizado e com isso ele não quer planejar. A burocracia que envolve planejamento, né? Tem que fazer toda semana, tem que fazer todo dia, sei lá, cada lugar trabalha de uma forma.
Tem que entregar, tem que ser no formato X, tem uma burocracia muito grande. Um autoritarismo da gestão escolar, que vai lá e cobra o planejamento, isso vai trazendo essa visão negativa cada vez mais forte. Professores que resistem à mudança, porque se o planejamento, estou sempre falando de uma transformação, de uma mudança, às vezes você tem professor que é resistente à mudança, o que faz dificultar essa situação. Apego ao livro didático, então, ao invés de você fazer planejamento, você segue lá a própria sequência do livro didático, e os livros didáticos, gente, hoje cada vez estão piores nesse aspecto, porque tem livro didático que já vem com planejamento pronto. Não sei se você já viu isso, né? Antigamente ele vinha só com a resposta das questões, mas agora ele vem com a resposta das questões e com o planejamento pronto. E aí você fica muito apegado ao livro didático e acaba não fazendo, tá? Então, gente, planejar é antecipar mentalmente, é uma ação a ser realizada e agir de acordo com o previsto. Então, a gente já tinha falado do antecipar, mas lembra, agir de acordo com o previsto. É uma atividade que orienta a tomada de decisões da escola, dos professores em relação às situações docentes de ensino e da aprendizagem, tendo em vista alcançar os melhores resultados possíveis, e é um processo de racionalização que articula a atividade escolar e a problemática do contexto social. Então, portanto, vamos pensar, por que a gente precisa planejar? Porque o planejamento é o centro do trabalho docente. É a partir desta ação de planejar que o trabalho docente vai se articular, né, gente? Então, a gente tem que pensar na aprendizagem dos alunos, no trabalho ligado às exigências sociais, às experiências de vida dos alunos. Planejar também envolve racionalização, envolve organização, coordenação da ação docente, que é articulada à atividade educacional formal e ao contexto social. Também os elementos do planejamento que fazem parte desse planejamento e que muitas vezes a gente não considera tanto, que são os objetivos, os conteúdos e métodos que têm um significado político porque são permeados sempre por implicações sociais. Quem fala isso tudo, gente, é o Libânio. O Libânio é um autor que tem muitas discussões sobre a questão da didática, das metodologias e do planejamento do professor. Então, preste atenção nessa ordem que eu vou colocar aqui, tá vendo? Os elementos do planejamento: objetivos, conteúdos e métodos. Preste atenção no seguinte: primeira coisa que a gente faz quando a gente trabalha e planeja é pensar nos objetivos. Porque se eu não sei para onde eu quero chegar, se eu não sei aonde eu quero ir, todo o resto fica meio perdido, né? Então, a primeira coisa que eu faço é pensar nos objetivos. Dos objetivos, eu traço, então, os conteúdos. E, a partir dos conteúdos, eu penso quais são as metodologias que são passíveis ou possíveis. Nem todo conteúdo é um conteúdo que possa ser trabalhado com todas as tecnologias, todas as metodologias que você possa pensar. Então, a gente tem que conhecer metodologias para poder fazer escolhas das metodologias que vão ser utilizadas. Você pensa assim, mas metodologia, vamos lá. Trabalhar com projeto é metodologia. Nem todo conteúdo vai ser trabalhado com projeto. Então, será que é uma metodologia que se aplica? Temas geradores, metodologia. Estudo individual ou de grupo, são metodologias. Aula expositiva, metodologia. Então, as metodologias, elas existem para ser utilizadas, mas na realidade a gente tem ainda uma dificuldade muito grande de conhecer esse rol de possibilidades metodológicas. E a gente acaba forçando numa só. Lembra? Estrutura da escola, possibilidades, materiais, as exigências da gestão. Tudo isso, lógico, que tem uma implicação direta nisso que eu estou colocando aqui para vocês. Mas lembra que essa ordem é importante, tá, gente? Objetivos, conteúdos e métodos. Aí você pode estar pensando assim, mas peraí. E os recursos? Gente, os recursos viriam logo depois dos métodos, tá? Agora, não esquece de uma coisa, tá? Tudo isso aqui tem implicação social. Lógico, os objetivos que eu escolho, aquilo que eu defino, que é importante, tem uma implicação social. Lembra? Quero transformar ou quero manter a sociedade? Se eu quero manter, os meus objetivos... Olá, meus amigos! Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula aqui da Lá Concurso é uma videoaula demonstrativa
para você conhecer a qualidade do nosso site, conhecer os nossos professores. E quero passar um recado para você. Se você quer continuar a assistir o restante dessa videoaula, você quer fazer um dos nossos cursos específicos para a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, então clique aqui embaixo e converse com um dos nossos atendentes. Atenção, os nossos cursos, nós temos 8, 9 cursos a partir de R$20. É isso mesmo, né? Professor, quais são os cursos da La Concurso? Olha aqui, temos 3 conhecimentos básicos, né? Um para fundamental, médio e superior. Todos eles, a partir de... são 10 parcelas de R$20. Tá? Curso aí para técnico administrativo educacional, área da secretaria, 10 de 35. Ajudante administrativo, 10 de 35. Fiscal de postura, 10 de 35. Fiscal de tributos, 10 de 35. E, claro, a nossa cereja do bolo, professor de pedagogia, 10 de 35. Inclusive, a nossa professora titular aqui da La Concursos, para quem não conhece a La Concurso é uma empresa cuiabana. Nós estamos trazendo o quê? Estamos trazendo a professora Márcia Argil, lá do Rio de Janeiro. Ela chega dia 28 para gravar completaço o quê? A parte de conhecimentos específicos, que é a parte pedagógica. Tá certo, meus amigos? Então venha estudar conosco aqui na La Concurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ficar fã de carteirinha do nosso site. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.